Olá! Hoje na nossa aula 6 de circuitos elétricos, vamos discutir alguns exemplos de circuitos e algumas aplicações das técnicas que discutimos nas aulas anteriores. Então, quais são os nossos objetivos nesta aula? Primeiro, discutir alguns exemplos de circuitos reais. Aplicar as leis de Kirchhoff em circuitos simples. E, finalmente, aplicar técnicas de simplificação na resolução de circuitos mais complexos. Vamos começar discutindo algumas aplicações associadas a redes elétricas. E um exemplo muito interessante é o que nós chamamos de pontes de Wheatstone, que ela é composta por um conjunto de 4 resistores e ligados nessa configuração de 2 resistores em série num lado e 2 resistores em série do outro lado, alimentados por uma fonte de alimentação de tensão constante E. E entre os resistores do lado esquerdo e do lado direito da nossa ponte, nós colocamos um sensor para medir a tensão. Quais são as aplicações dessa ponte de Wheatstone? Elas encontram aplicações reais em produtos comerciais que encontramos no mercado para medidores de resistência, medidores de pressão, medidores de peso e medidores de temperatura. Qual é o princípio básico da ponte de Wheatstone? O princípio básico é encontrar a ponte numa situação de equilíbrio, ou seja, a situação em que nós temos uma tensão entre esse nó A e esse nó B igual a zero. Como atingimos essa condição? Vamos nos lembrar do que nós aprendemos nas aulas anteriores sobre o divisor de tensão, olhando primeiro para essa tensão em cima do resistor R2 e depois olhando para a tensão em cima do resistor R3 e a tensão entre os terminais A e B será a diferença entre essas duas tensões, no resistor R2 e no R3. Usando aquilo que aprendemos na aula anterior sobre divisor de tensão, a tensão em cima do resistor R2 é ponderado pela diferença de tensão em cima do resistor R1 e R2, dado pela fórmula R2 dividido por R1 mais R2 multiplicado pela tensão E, que está entre o terminal C e o terminal D. Aplicando o mesmo conceito de divisor de tensão agora no resistor R3, nós temos que a tensão VR3 é igual a R3 dividido por R3 mais R4 multiplicado pela tensão E, que está entre os terminais C e D. E como nós definimos no começo, colocar essa ponte em equilíbrio significa ter uma tensão entre o terminal A e o terminal B igual a zero, em que nós colocamos um voltímetro para medir essa tensão. Não existe exatamente uma ligação elétrica, uma vez que nós estamos usando o conceito de um voltímetro ideal, em que ele tem uma resistência infinita e, portanto, não passa nenhuma corrente. Então, esse voltímetro só está funcionando como um medidor e que nós vamos tentar encontrar qual é a condição dos valores de resistência R1, R2, R3, R4 que chegam a essa condição de equilíbrio em que a tensão entre o terminal A e o terminal B é igual a zero. Fazendo a manipulação matemática dessa subtração de VR2 com VR3, nós chegamos ao resultado que a ponte chega em equilíbrio, ou seja, com a tensão entre A e B igual a zero, quando nós temos essa relação de R1 multiplicado por R3 é igual a R2 multiplicado por R4, ou seja, sempre a condição dos termos cruzados ser igual. Então, essa condição vamos gravar como uma condição que nós colocamos a fonte numa situação com tensão igual a zero entre os pontos A e B. Como nós aplicamos essa ponte de Wheatstone em situações reais? Bem, como nós falamos, uma das aplicações interessantes é como se fosse uma balança. E usamos, no lugar de um desses resistores, aqui, particularmente nesse resistor aqui, nós substituímos ele por um strain gauge. Ou seja, é um dispositivo que ele, ao se deformar,
ele muda a sua resistência. Então isso é colocado colado numa placa metálica e ao se deformar, por exemplo, como resultado de colocar um peso sobre esse dispositivo aqui, a resistência muda e esse sensor aqui vai poder ajudar a medir o peso que é colocado e que causou essa deformação. Então o strain gauge é um sensor que tem a sua resistência elétrica que varia como resultado de uma deformação mecânica, o peso que é colocado sobre esse dispositivo. E ao se ajustar essa resistência R2 com um potenciômetro, com uma resistência variável, se coloca em equilíbrio de tal forma que a tensão entre o terminal A e o terminal B igual a zero. Ao se colocar nessa condição, se nós conhecermos a relação de deformação do nosso strain gauge com a sua resistência, ao se determinar a resistência desse potenciômetro que colocou essa ponte em equilíbrio, a gente consegue determinar qual foi o peso que causou aquela deformação. Esse princípio de balança de precisão, na realidade, é utilizado na maioria das balanças que encontramos comercialmente em supermercados, em balanças comerciais, por exemplo. Vamos agora usar aquilo que nós aprendemos nas aulas anteriores para simplificar circuitos e resolver circuitos mais complexos. Vamos fazer então a seguinte pergunta. Tendo um circuito aqui com diversos resistores e uma fonte de corrente e uma fonte de tensão, a pergunta que nós fazemos é: qual é a tensão que nós temos VR em cima desse resistor de 100 ohms? Então nós queremos a pergunta: qual é essa tensão VR como função dessa fonte de corrente e dessa fonte de tensão? Resolver esse circuito desta forma, com muitos componentes, é algo razoavelmente complicado. Mas vamos aprender aquilo que nós discutimos nas aulas anteriores e vamos aplicar simplificações nessa rede para encontrar o nosso VR. Então vamos começar a simplificar essa nossa rede. Bem, primeiro nós tínhamos esse circuito e vamos observar primeiro essa fonte de tensão em série com o resistor. Como nós discutimos na aula anterior, nós conseguimos fazer uma transformação que essa fonte de tensão em série com o resistor pode ser transformada numa fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então, aquela fonte de tensão em série com o resistor foi substituído por uma fonte de corrente de valor ES dividido pela resistência em paralelo com o resistor. Dessa simplificação agora nós temos dois resistores em paralelo e na aula anterior nós discutimos que nós podemos encontrar a resistência equivalente de dois resistores em paralelo como sendo o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Então, nós fazemos essa substituição e chegamos a duas simplificações. Primeiro, que essas duas resistências se transformam numa resistência equivalente e, adicionalmente a isso, agora nós temos duas fontes de corrente em paralelo. Nós temos essa fonte de corrente de valor ES sobre 600 com a corrente subindo, exatamente em paralelo com essa outra fonte de corrente de valor IS de T com a corrente descendo. Como nós discutimos na aula anterior, a simplificação de duas fontes de corrente em paralelo é igual à soma dessas duas fontes. Portanto, nós simplificamos dois resistores em paralelo por uma resistência equivalente e duas fontes em paralelo de corrente por uma fonte só de corrente em paralelo. Já chegamos numa situação em que o circuito ficou muito mais simples do que aquele circuito original. Mas vamos um passo além. Nós ainda não chegamos ao nosso valor de VR. Agora aqui nós temos uma fonte de corrente, dada por essa relação aqui, em paralelo com uma resistência. Lembrando que nós podemos fazer uma transformação dessa fonte de corrente por uma fonte de tensão equivalente. Então, esse circuito pode ser escrito por esta forma aqui, em que nós transformamos uma fonte de corrente em paralelo com o resistor em uma fonte de tensão em série com o resistor.
sendo que a relação de transformação é que o valor da tensão dessa fonte de tensão é igual ao valor daquela fonte de corrente multiplicado pela resistência que estava em paralelo. Então fizemos uma transformação de novo, chegando a um circuito bastante simples, de uma fonte de tensão somente, dado por essa relação aqui, e 3 resistores em série. Então, chegamos no resultado, num circuito final bem mais simples do que nós tínhamos no primeiro passo. Agora, estamos muito perto de encontrar o nosso valor de VR como função da minha fonte de tensão ES e S, que já sumiram do nosso circuito, que foram simplificados. Agora nós temos simplesmente uma fonte de tensão, que é dado por essa relação das transformações que nós fizemos anteriormente, e temos simplesmente 3 resistores. Vamos agora usar o conceito de divisor de tensão. Nós temos 3 resistores em série, então vamos usar aquela ideia que nós discutimos na aula anterior. A tensão nesse resistor aqui de 100 ohms é igual ao valor ponderado de 100 ohms dividido pela resistência total, que é 150 mais 100 mais 200, igual a 450 ohms, multiplicado pela tensão total que temos entre esses 2 terminais, que é S', que é dado por essa relação aqui. E esse é o resultado final da nossa pergunta, qual era o valor de VR como função da fonte ES de tensão e da fonte IS de corrente. Bem, no exercício anterior, então, discutimos o princípio da simplificação. Vimos que como podemos fazer uma solução num circuito complexo, num circuito muito mais simples. Vamos usar agora o conceito da superposição. Então, o princípio básico é, temos agora um circuito aqui, em que a minha pergunta é qual é o valor da resistência IR que passa por esse resistor aqui de 6 kΩ. E vamos usar aquele conceito que foi discutido na aula passada da superposição. Ou seja, vamos resolver o circuito desligando uma fonte e calculando somente com a outra fonte ligada, e depois vamos fazer o inverso. Vamos desligar esta fonte e fazer a conta somente com essa fonte ligada. Então vamos para o primeiro passo. Vamos desligar a fonte E2, e o equivalente a desligar a fonte E2 é como se nós tivéssemos um curto, ou seja, uma tensão zero entre os terminais da fonte, ou seja, a fonte sumiu do nosso circuito, e vamos fazer o cálculo da corrente que passa nesse resistor de 6 kΩ, que é o nosso primeiro IR1. Então nós fazemos essa conta, o resultado final vai ser igual a 8 dividido por 18K. Vamos guardar esse resultado agora e vamos para o segundo passo. Agora fazer o inverso, manter essa fonte E2 ligada e desligar a outra fonte E1, e vamos resolver de novo esse circuito agora calculando essa corrente IR2. Resolvendo esse circuito, nós chegamos que o valor de IR2 é igual a menos 3 sobre 18K. E o resultado final é a superposição desses 2 resultados, IR1 mais IR2. Portanto, a corrente que passa por esse resistor de 6 kΩ nesse circuito inicial aqui é simplesmente a superposição das 2 correntes, portanto, 5 sobre 18K. Amplificador, diferenciador e integrador. Vamos fazer a seguinte pergunta. Nós queremos um circuito que faça alguma relação de função entre um sinal de entrada E de T, que pode ser uma tensão ou uma corrente, e um sinal de saída, que pode ser também uma tensão ou uma corrente. Ou seja, a função de saída é uma função do sinal de entrada E de T. Como nós vimos na aula anterior, nós tínhamos uma relação que nós conseguíamos fazer um sinal de saída como se fosse proporcional ao sinal de entrada, usando o conceito de amplificador operacional. Mas vamos ser mais ambiciosos nesta aula. Vamos querer outras funções mais complexas do que simplesmente um fator multiplicador no sinal de entrada. E vamos, de novo, usar um amplificador operacional de ganho infinito. Então vamos recordar quais eram as propriedades que nós tínhamos do nosso amplificador operacional de ganho infinito para a gente usar na solução de alguns circuitos. Primeiro
princípio básico de ganho infinito, que a gente discutiu na aula anterior, é que o ganho infinito está associado a podermos aproximar, que a tensão de entrada no amplificador operacional é muito pequena e pode ser aproximada para zero. E a corrente de entrada nesse amplificador operacional também pode ser aproximada para ser igual a zero. E vamos usar essas duas propriedades para resolver um circuito e encontrar funções mais complexas do que simplesmente um fator multiplicador que encontramos na aula passada. Vamos, então, pensar como se fosse um circuito integrador. Ou seja, agora a função que eu quero de saída seja uma integral do sinal de entrada. E vamos usar um amplificador operacional para encontrar essa relação. Vamos, então, pensar nesse circuito que agora nós temos uma fonte de entrada ES de T, um resistor na entrada dele e ligando entre o terminal de entrada e saída do meu amplificador operacional, vamos colocar um capacitor C. Vamos usar a primeira e a segunda lei de Kirchhoff para resolver esse circuito e vamos ver como nós relacionamos a nossa tensão de saída VS com a nossa tensão de entrada ES e qual é a função que relaciona essas duas grandezas. O primeiro passo, então, antes de resolvermos o circuito, é lembrarmos que nós vamos usar o conceito de amplificador operacional de ganho infinito, que a tensão de entrada entre os terminais do amplificador operacional, entre esse terminal negativo e terminal positivo, é igual a zero, e que a corrente que entra também nesse terminal aqui do meu amplificador operacional é igual a zero. Essas duas propriedades vão ser usadas agora para a gente resolver o circuito. O primeiro passo, vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff, então, na entrada do meu amplificador operacional. Nós temos, como nós discutimos na aula anterior, que a soma das tensões num circuito fechado tem que ser igual a zero. Então, nós temos que a tensão da fonte de alimentação menos a tensão que cai em cima do resistor, que pela lei de Ohm é R vezes I de R, isso tem que ser igual a zero, que isso dá um circuito fechado, assumindo que a tensão entre esse terminal negativo e positivo do nosso amplificador operacional é igual a zero. Reagrupando essa equação, nós temos que a corrente, então, que passa pelo resistor é igual a simplesmente o valor da fonte de tensão dividido pela resistência R. O segundo passo, agora, é aplicar a primeira lei de Kirchhoff nesse nosso nó A. Vamos lembrar agora da primeira lei de Kirchhoff que a soma das correntes que entram e das correntes que saem num determinado nó tem que ser igual a zero. Só que nesse nó nós temos ele entrando no amplificador operacional e baseado na nossa aproximação de amplificador de ganho infinito, nós aproximamos que a corrente que passa entrando nesse amplificador operacional é igual a zero. Portanto, a corrente que vai passar pelo meu capacitor e a corrente que passa pelo resistor, a corrente tem que ser igual a zero. A soma delas tem que ser igual a zero, ou seja, as duas correntes têm que ser iguais. Portanto, a corrente que está entrando nesse nó, que é IR do resistor, tem que ser igual à corrente que está saindo desse nó, que é a corrente no capacitor. E usando o que a gente tinha da solução anterior, que a corrente no capacitor, então, tem que ser igual a ES sobre R, usando aquela relação que nós encontramos no passo anterior. Vamos agora aplicar a segunda lei de Kirchhoff na saída do nosso circuito. De novo, nós temos um circuito fechado que a soma da tensão de saída, VS, mais a tensão em cima do capacitor, VC, mais a tensão entre os terminais do meu amplificador operacional, me dá uma malha fechada, e a soma dessas tensões tem que ser igual a zero, e como nós usamos a aproximação de ganho infinito, que a tensão na entrada do amplificador é igual a zero, nós temos que a tensão de saída VS mais a tensão VC tem que ser igual a zero, portanto, a tensão de saída VS tem que ser igual ao negativo da tensão que cai em cima do capacitor. Finalmente, no último passo, vamos relacionar
a tensão que nós temos em cima do capacitor com a corrente que passa no capacitor a partir da relação constitutiva que nós tínhamos discutido na aula anterior. Ou seja, a corrente que passa pelo capacitor é igual ao valor da capacitância dV do capacitor sobre dt. Como nós temos essa relação aqui, então a corrente que passa pelo capacitor é menos C dVs sobre dt. Substituindo agora aquilo que nós tínhamos da corrente no capacitor como sendo ES sobre dt, nós temos que a derivada da tensão de saída tem que ser igual à tensão de entrada dividido por R. E reagrupando essa equação, nós temos que a tensão de saída está associado com a tensão de entrada por uma função integral. Por isso, o nome de circuito integrador. Ou seja, o sinal de saída é a integral do sinal de entrada, exceto por um fator constante que está associado à condição inicial no capacitor. Agora, vamos usar o conceito de diferenciador, ou seja, que nós queremos que o sinal de saída esteja associado com o sinal de entrada por uma função de derivada. E vamos usar dois conceitos, diferenciador e somador, ou seja, que agora eu tenho duas fontes de entrada que convergem para esse nó A aqui. Vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff no nó A. Nós sabemos que a soma dessas correntes I1 e I2 tem que ser exatamente igual à corrente que sai desse nó IL, lembrando que nós estamos usando a aproximação que a corrente de entrada no amplificador operacional é igual a zero. Agora, aplicando a segunda lei de Kirchhoff nas entradas, nós temos o conceito de que a tensão em cima da entrada no amplificador operacional é igual a zero, portanto, a corrente que passa no resistor tem que ser igual a S1 sobre R1 e a corrente que passa pelo resistor 2 tem que ser igual a S2 sobre R2. Portanto, a corrente que passa pelo indutor tem que ser a soma das duas correntes, ou seja, S1 sobre R1 mais S2 sobre R2. Aqui já fica de alguma forma claro o conceito de somador, ou seja, nós estamos de alguma forma somando os sinais de entrada ponderados pelas resistências R1 e R2 que temos na entrada desse amplificador operacional. Mas ainda não apareceu o conceito de diferenciador, que é o nosso objetivo final nesse slide. Então vamos agora aplicar a segunda lei de Kirchhoff na saída. A soma da tensão de saída mais a tensão no indutor, VL mais VS, tem que ser igual a zero. E substituindo o valor de VL pela sua relação constitutiva, que é L dI L sobre dt, finalmente nós chegamos ao resultado final, que a tensão de saída VS está associada aos sinais de entrada pela uma função derivada dos sinais de entrada ponderados pelo peso das resistências R1 e R2, ou seja, nós temos uma mistura de dois sinais de entrada e o sinal de saída é a derivada dessa combinação. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje, discutindo diversos circuitos e aplicações que nós aprendemos nas aulas anteriores.